A gente fez a tradução simultânea de um seminário de 3 dias e a gente quer contar para vocês como que foi. Eu sou o Felipe Xavier, ela é a Paula Xavier e vamos lá. Então, para começar, como que foi? A gente tem um casal de tios e tias pela parte do Felipe que mora em Berlim, na Alemanha, capital, e eles conheceram um casal de missionários, a gente é cristão também, e aí eles falaram, ó, a gente vai levar esse casal, chama Mary e Dave, a gente vai levar eles pro Brasil, pra nossa cidade, né, que a gente mora em Uberlândia, em Minas Gerais, e a gente precisa de um casal tradutor, né? Seria ideal se fosse casal, porque um traduz um e o outro traduz o outro, senão fica muita coisa. Então a gente foi convidado para traduzir. Inicialmente eu fiquei com palpitações, mas foi super legal, a gente aceitou o convite. Foi esse final de semana e ainda tô com dor de cabeça. Porque não é fácil, né? Fazer tradução simultânea. Inclusive, quando a gente conversou com eles ao vivo sobre isso, eu acho que tem até uma diferença em inglês, porque acho que quando fala. Em Sim. português é o que a gente fez, exatamente. É. Mas eu acho que para eles, quando você fala tipo simultaneous translation, eles imaginam que as pessoas iriam estar com um ponto eletrônico e que a gente ia falar de algum outro lugar, enfim, e aí ia traduzir. Tipo tradução de Oscar, que é horrível. Eles ficaram tipo em dúvida como seria, mas a tradução simultânea nesse caso é tipo, ela fala uma frase, tipo, Hi, I am Felipe. Aí, Vou lá e traduzo. Então, oi, eu sou Felipe, né? sim. Só que as frases podiam ser maiores também, só que não tão grandes, porque fica difícil você lembrar de tudo que tá acontecendo. Exato. Mas como é que foi, então, sua primeira impressão sobre isso? Foi a primeira vez que eu fiz uma tradução simultânea assim, né? Porque é uma palestra, né? Então é diferente. As traduções simultâneas que eu já fiz foram em podcast. Inclusive tem um vídeo da gente contando sobre isso, né? Põe aí no card. Eu Que contando vídeo? sobre que eu entrevistei o cara lá da Marvel. Ah, esse vídeo. Foi esse tipo de tradução também. Só que é um pouco diferente porque é em formato de podcast, é só em áudio e tal. E eu já tinha, lá nos meus dias, quando eu dava a aula, Raula? eu traduzi algumas reuniões. Então, eu fui contratado como freela para traduzir reuniões entre gringos que vinham fazer negócio com a empresa aqui. Então, Muito chique. eu fiz isso umas 3 traduções assim. Só que nenhuma é igual essa, porque, tipo, na tradução de uma reunião, eu tava numa mesa, né? E aí tinha um cara aqui, um cara aqui, e eu falava, né? Eu ia e voltava. Nessa, a gente tinha um grupo de pessoas prestando atenção na gente e, enfim, a gente precisava ser muito cuidadoso com o conteúdo. E não, assim, não foi fácil, né? Apesar de eu não sei se eu tava tão nervoso quanto você, mas ainda assim eu não tava tipo, nossa, super, mega calmo. Sim, pra Foi mim um foi, desafio pros para dois, mim eu acho. foi a primeira vez. Eu nunca tinha feito tradução desse jeito. O máximo que eu tive assim de experiência foi normal de aula ou mesmo conversando com um gringo, alguma coisa assim, mas fazer uma tradução para um auditório de 60 casais, porque o foco foi casais, então tinha 120 pessoas lá no mínimo. Deu muito nervoso. Meu Deus, eu fiquei muito nervosa no início. E os nossos cunhados gravaram algumas partes e eu acho que dá pra perceber, especialmente se você me conhece, tipo assim, bastante, você vai falar assim, nossa, ela tá tremelique. Mas foi assim, pra mim foi a primeira vez e quando a gente chegou, a gente foi conversar com eles, tipo, 15 minutos antes pra conhecer o casal de fato, né, a Mary e o Dave. E aí eles falaram assim: "Ah, we should practice something". E aí vamos fazer algum exemplo, alguma prática aqui pra gente ir se acostumando. E aí colocaram a Mary, o Dave, o Felipe e eu. Eu ia traduzir a Mary, o Felipe ia traduzir o Dave, e eu tava na ponta oposta dela. Tinha 2 pessoas no meio. E a gente não tinha retorno de microfone lá. O som tava um pouco comprometido. Ela falou uma frase e a frase era difícil. Foi o primeiro teste que ela fez, eu tava a 2 pessoas de distância, sem retorno. E aí eu falei assim, mano, eu não entendi nada que ela falou. Eu não sei falar inglês, cara. Eu sou muito ruim nisso, meu Deus, eu não vou dar conta. E eu, tipo, já desesperei muito. Deu pra perceber? Eu falei assim, Felipe, eu não tô entendendo, Felipe, eu não tô entendendo, o que eu faço? Aí a pessoa que nos convidou pra traduzir, né, que foi a tia dele, tudo, falou, ó, fica de cá, Paulinha, você vai conseguir entender melhor. E eu já tenho um problema de audição que complica um pouco também, né? Aí eu passei pro lado dela, então ficou eu, Mary, Dave e Felipe. Então cada um ficou do lado do seu
Como é que No chama? traduzido. No traduzido. Então ficou bem mais fácil. Eu não tava conseguindo ter retorno de microfone, mesmo mudando de lado, mas agora eu conseguia ouvir ela falando normal, né? Tipo, você ouvir o microfone e ouvir a pessoa é bem diferente. Então eu conseguia ouvir e ler um pouco a boca dela também. Inclusive, agora falando e lembrando, porque eu não estava nem lembrando disso, que o setup lá da gente lá na frente era outro quando a gente chegou. Eu estou pensando por que que não foi o que a gente fez de fato desde o começo, né? Porque fazia muito mais sentido, né? Sim. Então, Nossa, até eu, por fiquei muito exemplo, nervosa. eu estava olhando pro Dave, eu tava ouvindo ele bem, só que ele falava um pouco mais baixo. Então eu tava olhando para ele também, e não é nem para ler a boca dele, né? Mas é para ver o que ele tá fazendo, a expressão que ele tá fazendo, porque nesse sentido, quando a gente está traduzindo simultaneamente, a ideia não é assim, tipo, eu vou falar, né? Oi, Hi, it's so good to be here. Eu não vou traduzir indiretamente na terceira pessoa. Não vou falar tipo assim, oi, ela disse que é muito bom estar aqui. Não, eu vou dizer como se eu fosse a pessoa, né? Sim, eu Então a não gente sabia fala disso. exatamente. Ele não me falou isso. Eu tive que perceber que tava ficando muito mais difícil fazer em terceira pessoa, e aí eu comecei a falar em primeira pessoa. Porque eu tava assim, não, a Mary tá falando então que é isso, isso, isso. Aí eu comecei, gente, tô gastando muito tempo falando isso, a Mary está dizendo, nananã. Então eu abracei. Eu acho que isso, isso e isso. Eu estou aqui lá dos Estados Unidos. Você Tem tem que que estar abraçar o na primeira negócio. pessoa, né? Porque senão fica até estranho, porque eu acho que fica cansativo dizer, tipo, ela disse isso e isso. Não, Fica se ele ruim. fala, por exemplo, até teve uma hora que estava engraçado, porque volta e meia ele fala, o Dave principalmente, ele sempre falava alguma coisa e aí ele falava um ok às vezes. Ok, todo mundo entende, porque tá em Em qualquer português a língua, gente né? usa também. E Em aí eu alemão. falava o ok também. Ele falava Sim, tipo, não, 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 ok? Aí eu falava, ok? Igual. sim. E eu tive alguns momentos de perder minha confiança na hora de falar. Eu chamei o Felipe umas 3 vezes pra fora lá, porque eles tinham vários breaks, né? Muitos intervalos, porque tinha que fazer exercício na apostila, que foi um seminário bem denso. E aí, enquanto tinha esses breaks, eu chamava o Felipe e falava assim: olha, tô muito feliz de você estar aqui, você me dá muita segurança, só que eu não estou me sentindo nem um pouco confiante. O americano, ela é de Indianápolis, então, americano não tem muito de que ficar dando volta, ele fala o que tem que ser falado. Aí eu tava ficando perdida, porque ela lê, quando ela tá lendo o exercício que tem que ser feito, ela lê 3, 4 linhas de uma vez, e aí pra eu lembrar aquilo, tava impossível, eu só ficava tipo assim, e eu não sabia. Aí eu falei assim, Mary, sorry, I lost, tipo assim, eu perdi. Aí ela mandou um bem direto, então seria mais fácil se eu só olhasse na apostila. Eu fiquei tipo assim, ah, tá. Só que, tipo, eu acho que pra ela não foi grossa, Não, né? ela não foi grossa. Ela só tava te falando, é melhor você olhar aqui, porque você não vai Sim, mas eu sofrer. estava me sentindo extremamente vulnerável, muitas pessoas me olhando e ainda esperando eu entregar uma mensagem. Tipo assim, teve um momento crítico pra mim que foi quando eu perdi o timing de uma piada. Nunca vou me perdoar. Ela tava contando uma história legal e aí tinha um time, né? Você não, tipo assim, você constrói, constrói, constrói e aí chega no momento de entregar a A expectativa, punchline. a punchline, eu não entendi. Eu fiquei tipo, mano, desculpa. E aí Mas, ó, deu, em sua defesa, traduzir piada é difícil. tipo, é uma outra coisa à parte, assim, porque é difícil. Às vezes, uma coisa que é engraçado para um americano não é engraçado para um brasileiro. Então, a gente tem que adaptar tudo, Sim. né? Então, volta e meia, por exemplo, teve uma hora lá que você mandou muito bem nisso, inclusive, porque ela usou um termo que era um termo psicoterapeuta Tico, e que não tinha tradução, né? Não tinha tradução para o o termo, OCD? o flooding. Ah, o flooding. Mas é Não porque. tinha uma tradução, né? Porque se você É, traduzisse, tipo, seria enchente, mas tinha um conceito terapêutico por trás sim. daquele negócio. E aí você explicou o conceito e que era um conceito, né? É porque esse aí eu me saí bem porque eu traduzi o material do PowerPoint. Então eu vi esse termo lá e ela é psicoterapeuta. Então ela facilitou muito a nossa vida. Ela não falou palavra muito difícil, não falou gíria. Eu não lembro dela falar gíria hora nenhuma, né? Bom, não sei. Se falou, então já tava no sistema, Talvez já eram abracei. gírias ou figuras de linguagem que a gente já conhece, então. Mas como eu traduzi o PowerPoint, eu vi esse negócio lá de flooding. Quando você flood, quando você se enche, e aí é literalmente você ficar de saco cheio, você se encher de algo. Só que ela tava usando flooding. E aí eu falei, gente, isso aqui é um termo, é um termo da área dela, não, é flooding, então eu vou ficar só falando flooding, aí vocês sabem que é ficar de saco cheio.
Só que foi legal que você explicou antes, e Sim, aí você mas ficou ainda bem, nossa. usando o flooding, mas você já tinha explicado para eles o que era, então eles já estavam, né, Sim. sabendo o que era. E qual foi o maior desafio para você desse seminário? Da tradução, né? Eu acho que o maior desafio foi a quantidade mesmo, assim, o tempo, porque eu acho que na hora que estava rolando, eu não achei difícil, pelo menos traduzir o Dave, porque ele era um cara, a Paula falou que ele parecia comigo, ele era um cara muito calmo, Neutro. centrado, ele é indiano, só que ele mora nos Estados Unidos há muito, muito tempo, então o sotaque dele, ele ainda tem um Um pouco, resquício né? de sotaque indiano, mas o sotaque dele é muito americano, claro, assim. Eu acho Sim. que por a gente assistir tanta coisa, eu tô muito acostumado Sim. com o E o sotaque. dele, na minha opinião, ainda é mais claro que o sotaque da Mary, porque a Mary é lá do norte dos Estados Unidos É, e ela fala muito anasalado. É sim, incrível. sim. Ela emenda muito. Sabe quando a gente fala de connected speech? De fala conectada? Então, era tudo que a Mary falava era conectado. Você não conseguia ver nenhuma palavra separada. Era tudo uma coisa na outra. Tipo, um exemplo de fala conectada em português. Dentro da gaveta vira dentro da gaveta. Dentro da gaveta. Então, ela fazia isso o tempo inteiro. Pra mim foi muito desafiador. Mas qual foi o seu maior desafio que você estava falando? É o tempo, né? Porque a gente ficou por muito tempo, foi na sexta-noite, a noite inteira, no sábado, a tarde inteira, E à mais parte noite, da noite e no domingo de manhã. locked. Então, é engraçado que quando eu era mais novo, eu ficava querendo falar inglês o tempo inteiro. Que eu ficava tipo assim, que eu tenho que. É lógico que eu tava aprendendo e tal, mas eu achava super cool falar inglês o tempo inteiro. Só que com a idade vindo, é, existe um esforço para a gente falar inglês. Porque Muito. não é a coisa que vem mais natural na nossa cabeça. Então não adianta, existe um esforço. Então teve uma hora, eu não sei se você notou isso, mas porque você, a Mary, no caso, fala bem mais que o Dave durante Sim. todo o Todo o momento. seminário, né? Só que, por exemplo, no sábado à tarde teve um momento que ele falou por muito tempo. E aí, nessa hora que ele falou por muito tempo, sem parar, sem break, quando acabou a fala dele, ele falou: agora a gente vai fazer um break de 30 minutos. Eu fui lá pra fora tipo, eu vi gente conversando assim tal, e eu fui o mais pra longe possível. Eu falei: eu preciso de silêncio. Eu não quero escutar nem português nem inglês, eu preciso de silêncio. Sim. E eu nunca gosto de silêncio, gente. Só que a minha cabeça tava tipo assim, cara, agora tinha sido intenso, sabe? Por muito tempo. Aí eu acho que foi isso, assim. Eu acho que foi o cansaço, acho que foi o mais. E aí o cansaço ele acaba fazendo a gente ter que se esforçar mais para entender. Então, quando foi chegando no fim da noite de sábado, por exemplo, Não eu tava já não podre. estava conseguindo traduzir com a mesma facilidade que eu estava quando a gente começou. Porque e é isso, gente. O cara falando. É o cara falando em inglês, a gente entendendo a mensagem, é um processo. Você entende a mensagem e faz. E é rápido, porque a gente não pode demorar, porque senão a gente corta a linha de raciocínio deles. Então a gente Sim. precisava, tipo, entregar rápido. E teve uma hora que teve um cara da plateia que fez um comentário que tinha latim. E aí eu tive que traduzir de volta pro Dave, um termo em Nossa. latim para fazer assim. Então, aquele momento ali eu acho que foi o mais, tipo, cansativo mental. Eu não falo latim, tá, gente? Mas o cara sabia a raiz da Uma palavra do palavra cacete que tava específica. falando lá. E aí ele devolveu para mim. E aí eu fui do latim, e aí foi Foi louco, punk. assim. Mas, tipo, não foi que eu não entendi, foi cansaço mental, É. sabe? Por causa do vai e volta. Sim, eu acho que agora, na minha opinião, meu maior desafio, além de tudo isso, eu concordo, foi cansativo e tal, só que o mais difícil não é traduzir, o mais difícil não é entender o inglês, porque o inglês a gente se virou. Passou uns 10 minutos a gente já estava mais à vontade, porque Sim. estava acostumando já com o inglês deles. Mas o mais difícil é lembrar a memória. Meu Deus do É. céu, como é difícil lembrar. Ela acaba de falar uma frase. Não, porque aqui tem esse livro desse autor que fala isso, que conta isso, isso. Não, não, não. Aí ela olha pra mim. Aí eu, tipo assim, mano, quê? Eu não lembro nem o nome do autor que você acabou de falar, entendeu? E aí, eu inventei umas coisas, gente. Eu falei pro Felipe, toda vez que eu terminava a minha frase, porque temos que ser pessoas melhores, é porque eu estava simplesmente inventando o que eu tava falando, porque eu não lembrava mais. E, tipo assim, eu conseguia fazer
uma leve ponte com o que eu tava falando, mas esqueci o resto, porque às vezes era 3 pontos. Você tem que fazer isso, ser mais fiel não sei o quê, honrar não sei o quê, nanana. E eu falava assim, be faithful and be better people. Ser fiel e melhores pessoas, entendeu? Dá uma resumida muito monstra, porque Não, lembrar é muito difícil. Eu acho que o que estava sendo falado, nada foi comprometido. Acho que você conseguiu entregar tudo, assim. Mas eu cortei umas partes, sim. Sim, mas... Bom, pessoas melhores foi mas sim. paciência, porque inclusive teve uma hora que eu tava conversando com o próprio Dave num dos breaks, e aí eu falei de alguns termos, eu não lembro quais termos eu falei, mas era um termo que estava escrito na apostila lá dele e tal, e eu falei, cara, isso aqui é muito difícil passar para português, e aí eu tenho até tem uma expressão em inglês, tem um filme, inclusive, em inglês que chama Lost in Translation. Porque não adianta, quando você muda o idioma, por mais que você consiga passar a mensagem, algo vai se perder na tradução. Isso qualquer uma. Sim. A mesma coisa se você for passar alguma mensagem de português para inglês, alguma coisa o cara que fala inglês vai perder na tradução. Porque tem coisas que são muito características e específicas de cada idioma. É por isso que eu queria aprender todos possíveis, mas difícil. Tô ficando velho, um né? exemplo de Lost in Translation, né? Uma coisa que se perde na tradução. Ela falou uma coisa, this is not a big deal. Isso não é um big deal. Eu não sei traduzir big deal. É tipo, isso não é um negócio grande. Mas não é isso. É tipo um big deal. Aí, na hora que eu fui falar, eu falei, não é um... Aí eu ia falar big deal, né? Tipo, como é que traduz? E aí eu falei, não, isso não é muito importante, mas não é muito bem, muito importante. Você falou... E aí, dependendo do contexto, vai ter significados diferentes, né? Sim, e também teve uma hora que... Acho que um último exemplo, né? Porque acho que a ideia de traduzir simultâneo, que a gente queria contar para vocês, é isso. Mas uma última palavra que eu lembrei aqui é que você não conseguiu traduzir overwhelming. Overwhelming. Sim. Overwhelming é uma coisa que... um pouco. Tipo assim, imagina uma coisa muito pesada, uma coisa difícil de lidar. Só que é o tamanho da tradução que virou, entendeu? Só que overwhelming pode ser tanto... dependendo bom e ruim, pode ser bom e ruim. Então, às vezes, quando você fala de overwhelming, quando você está muito feliz e aí tá overwhelming, é porque você tá tão cheio de alegria que você não tá aguentando segurar dentro de você, como se fosse assim. E o oposto também, que tipo assim, eu tô muito pressionado que eu tô, tipo, perdendo a cabeça, sabe? Overwhelming também. Sim. Então, só que na hora, eu nem lembro, mas eu acho que alguém gritou. A pessoa que nos chamou. Gritou e ela falou, é tal coisa. Eu falei, maravilha, vambora. Ela falou sobrecarregada. Agora a gente queria mostrar para vocês só um pedacinho aí do que rolou lá. Não pode mostrar muito, né? Porque, enfim... O seminário é pago. O conteúdo dos outros, mas só um pedacinho aqui para vocês verem a gente passando o formato, né? Foi muito legal. E fritando o nosso cérebro. Brings peace to your relationship. Isso traz paz para o relacionamento. And it honors God because He's the one who created your spouse the way they are. E também honra o Senhor, porque foi Ele que criou o seu esposo, o esposo do jeito que ele é. So David's going to walk you through an exercise to do. Então, David vai guiar vocês no exercício que vai acontecer. So if you go to page 12 in your workbook. Se você for para a página 10 do seu workbook. Yeah. On top it should say, for me, you worksheet. Bom, então era isso que a gente queria compartilhar com vocês. A gente sabe que você está aqui no canal de inglês porque você quer aprender inglês e traduzir é uma ótima linha de trabalho. Você pode ganhar dinheiro fazendo isso. E tradutor, especialmente esse trabalho de tradução simultânea, dá muita grana, tá, gente? Paga muito bem. Paga muito bem. Se você está pensando nisso, então a gente super te encoraja. Ou mesmo se você só quer aprender inglês para se deslanchar e se virar, é muito bom. Muita gente veio nos procurar no final, perguntando, porque a tia dele falou, gente, eles têm canal diferenciado. É importante falar que esse trabalho que a gente fez, apesar da gente estar falando que dá dinheiro, a gente foi voluntário por causa das organizações que estavam lá, enfim, da igreja. Sim. Que a gente estava ajudando. Mas dá muito dinheiro. Quando eu fiz pelo dinheiro, eu fui muito bem remunerado. Sim, ele foi um pouco mercenário, né? Mas vale super a pena. E no final, várias pessoas chegaram para falar, nossa, como que você dá conta? Você já morou fora? Eu falei, não. A gente aprendeu meio que autodidata. O Felipe fez curso de inglês quando ele era mais novo, criança. Mas eu fui aprendendo assim, contei um pouco da história. E o povo, nossa, que legal! E a gente se sentiu super encorajado a continuar, né? Porque é bem legal.
E a gente também quer deixar essa mensagem para vocês aí. Não desistam do inglês, gente. O inglês abre portas para o mundo. A gente tá super amigo deles, tem o WhatsApp deles. Sim. E eles já até convidaram a gente para ir para casa deles, lá em Indiana. Olha Isso aí. aí. E se você tá vendo esse vídeo e você tava lá no seminário, você chegou aqui através do que a gente fez lá, deixa aí nos comentários pra gente saber que vocês estão aí com a gente. E fala aí, deu pra perceber que eu tava muito nervosa no início? Depois eu fiquei de boa, mas no início eu tava muito nervosa. Mas então é isso, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo e desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é bem rapidinho que você faz, mas tem um impacto profundo na nossa vida, no nosso canal, no nosso trabalho, enfim. Então muito obrigada, a gente se vê na próxima. Valeu!